Bem-vindos aí à nossa série de aulas sobre módulo. Então, nessa série de aulas, a gente vai aprender a resolver equações e inequações modulares, ver realmente o que significa o módulo e expandir o nosso conhecimento para a parte de funções modulares. Então, isso será feito em uma série de aulas porque o conteúdo é bastante extenso e assim fica melhor dividido, não fica tão cansativo para vocês. Então vamos lá. O que é o módulo de um número real? Para responder essa pergunta, é mais importante a gente olhar para a parte geométrica. Então, o módulo significa a distância de um número qualquer até o zero. Então, temos aqui a reta numérica, o zero é a nossa referência, e o módulo de um número vai refletir a distância que esse número tem até o zero, até a origem. Isso pode ser feito para a direita e para a esquerda, sendo que para a direita nós temos os números positivos e para a esquerda nós temos os números negativos. Por exemplo, o que significa o módulo de x? Aqui no nosso exemplo, vamos pegar o número 5. A distância do zero até o 5 é de 5 unidades, mas a distância do zero até o menos 5 também é de 5 unidades. Como a ideia de distância não admite sinal negativo, então é necessário criar algo que elimine esse sinal negativo. Essa é a ideia do módulo. Então, de maneira um pouquinho mais formal, nós podemos dizer o seguinte: o módulo de x é igual a x se o x é maior do que zero. O que significa isso? Significa que se o nosso número for maior do que zero, ou seja, se ele for positivo, então o módulo dele é igual a ele próprio. Então, no nosso exemplo aqui na reta numérica, o módulo de 5 é igual ao próprio 5, já que a distância de 0 até o 5 é de 5 unidades. Agora, se o número for negativo, significa que o módulo desse número será menos ele. Reparem que isso faz bastante sentido, porque o módulo, na prática, torna o valor positivo. Então, se nós temos aqui um valor negativo, para que ele se torne positivo, a gente tem que colocar um sinal de menos na frente dele. Então, menos 5 é igual a 5. Portanto, o módulo de x é igual ao próprio número se o nosso número for positivo. E será igual ao simétrico do número se ele for menor ou igual a zero. Então, vamos aqui com alguns exemplos. O módulo de 7 é igual a 7, mas o módulo de menos 7 também é igual a 7. Reparem, número positivo, a gente tira o módulo na hora. Número negativo, a gente coloca o resultado como sendo positivo, ou seja, toma o simétrico desse número. E no caso do zero, o módulo de zero é igual a ele próprio, ok? Vamos agora resolver algumas equações modulares, que nada mais são do que equações onde nós temos pelo menos um módulo. Nesse primeiro exemplo, a equação é bem imediata. Módulo de x é igual a 9. Temos que procurar os números que têm distância 9 a partir da origem. Olha, isso é bem fácil. A gente pode resolver de maneira imediata. O x é igual ao 9 ou o x é igual a menos 9. Ok? Então, esse tipo de equação modular é resolvido de maneira imediata. Agora, neste segundo exemplo, onde a gente tem aqui do lado esquerdo um termo do primeiro grau em módulo e do lado direito um número, basta aplicar a ideia de módulo que nós acabamos de ver. Eu não sei se esse número do lado esquerdo é positivo ou negativo, porque ele depende de x. Então, eu vou avaliar as duas situações. Se ele for positivo, então o módulo dele é igual a ele próprio. E a gente escreve 3x menos 6 igual a 12. Agora, se esse número for negativo, módulo dele é igual a menos ele. Então, nós temos que inverter o sinal. Nós podemos inverter o sinal do lado esquerdo
ou do lado direito. Nesse caso, é mais fácil inverter o sinal do lado direito. O que não se pode fazer é inverter o sinal dos dois lados, porque senão a gente não altera a equação, ok? Bom, então temos que resolver as duas equações. Se o 3x menos 6 for igual a 12, então isso é equivalente a dizer que o 3x é igual a 18, e aí, dividindo por 3, nós temos que x é igual a 6. Agora, se o 3x menos 6 for igual a menos 12, isso significa que o menos 6 vai para lá somando da mesma forma. Então, nós temos 3x igual a menos 12 mais 6. E aqui, reparem que eu estou fazendo bem devagar, bem passo a passo, para que vocês não se percam na hora do sinal, né? Para que não passe o sinal errado. Então, cuidado com isso. Menos 12 mais 6 é igual a menos 6. Então, temos aqui que 3x é igual a menos 6. Dividindo por 3, temos x igual a menos 2. Então, é bem natural, na equação modular, a gente obter duas respostas, dois valores para x. E aí, o nosso conjunto de solução é igual a 6 e menos 2. É interessante a gente substituir o resultado só para confirmar. Nesse caso, não vai ter nenhum problema, mas é bem interessante até para a gente verificar o que está acontecendo em termos de módulo, ok? Se a gente trocar na equação original o x por 6, teremos 3 vezes 6, 18. 18 menos 6, 12. Então, módulo de 12 é igual a 12. Perfeito. Agora, se o nosso x for igual a menos 2, nós vamos ter 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 com menos 6 de novo é igual a menos 12. Então, módulo de menos 12 é igual a 12 e está perfeita a nossa solução. Agora, o que acontece quando a gente tem módulo nos dois lados da equação? Por exemplo, como a gente resolveria a equação módulo de menos x mais 8 igual a módulo de 4x menos 2? É mais fácil do que parece, e a regra é bastante simples. Basta fazer como se o módulo estivesse somente de um lado, ou seja, exatamente como o exemplo anterior. Então, vamos lá aplicar essa regra e depois eu explico para vocês por que ela existe. Bom, aplicando a regra, o que nós vamos fazer aqui é, na primeira equação, a gente simplesmente tira o módulo dos dois lados. Na segunda equação, a gente tem que trocar o sinal de um dos lados. Reparem que na segunda equação, o termo menos x mais 8 virou x menos 8, ou seja, nós trocamos o sinal do primeiro membro. Se a gente quisesse, poderia ter trocado o sinal do segundo membro também, problema nenhum. O que não se pode é trocar o sinal de ambos os membros ao mesmo tempo, porque isso não altera a equação, ok? Então, vamos resolver uma equação de cada vez. As duas equações são menos x mais 8 igual a 4x menos 2 e x menos 8 igual a 4x menos 2. Então, vamos lá. Resolvendo a equação da esquerda, vamos jogar tudo que é x para um lado, tudo que é número para outro. Então, esse 4x vem para cá, subtraindo, e esse 8 vai para o lado direito, subtraindo também. Menos x menos 4x é igual a menos 5, e menos 8 menos 2 é igual a menos 10. Então, temos aqui menos 5x igual a menos 10. Aqui nós vamos multiplicar a equação por menos 1, para tornar o sinal positivo. E agora vamos passar o 5 dividindo, obtendo assim x igual a 2. É a nossa primeira solução. Resolvendo agora a equação da direita. Então, novamente, tudo que é x para um lado, tudo que é número para outro. Então, vai ficar x menos 4x igual a 8 menos 2. No primeiro membro, vamos ter menos 3x. E no segundo membro, vamos ter 6. Vamos dividir aqui por menos 3. Se você quiser, você pode multiplicar novamente por menos 1, não tem problema. Mas aqui a gente pode fazer direto. 6 dividido por menos 3 é igual a menos 2.
Portanto, o nosso conjunto solução é dado pelos números 2 e menos 2. Novamente, nesse caso, não vai ter nenhum problema para a definição desses números. Mas, novamente, é interessante a gente substituir no módulo para entender o que acontece. Se a gente troca x por 2 de ambos os lados, nós vamos ter menos 2 mais 8, que é igual a 6. Então, módulo de 6, que é o próprio 6, seria igual a 4 vezes 2, 8. 8 menos 2, 6. Perfeito. Módulo de 6 igual a 6. Se trocarmos o x por menos 2, vamos ter menos x, que é o próprio 2. Então, teríamos 2 mais 8, 10. Módulo de 10. Deste lado, nós teríamos 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 2 de novo, menos 10. Reparem que deu 10 de um lado e menos 10 do outro, mas estamos falando de módulo. Então, módulo de 10 igual a módulo de menos 10 e a equação está correta, ok? Bom, então, como prometido, vamos ver agora por que módulo nos dois lados da equação a gente resolve como se tivesse módulo somente de um lado. Então, vamos lá. Para isso, nós temos que analisar 4 situações, que são todas as situações possíveis. E essas situações são, em primeiro lugar, retirar o módulo dos dois lados. Então, mantemos o sinal do primeiro membro e mantemos o sinal do segundo membro. O segundo caso é o caso em que os dois números são negativos, ou seja, nós vamos colocar o sinal de menos tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Agora, é aquilo que a gente vem falando desde o início dessa aula. Quando a gente coloca um sinal de menos no primeiro membro e no segundo membro, a gente não altera a equação. Ou seja, o primeiro caso e o segundo caso, na verdade, são o mesmo. E isso vai acontecer para o terceiro e para o quarto. Reparem. Se a gente trocar o sinal de apenas um dos membros, por exemplo, na terceira equação, trocando o sinal do lado esquerdo, isso é equivalente a trocar o sinal somente do lado direito. Portanto, o terceiro e o quarto caso também são equivalentes. Então, de 4 casos possíveis, nós reduzimos para apenas 2. Por isso que essa regra funciona, é uma regra bem prática. Ok, pessoal, por essa aula é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, vamos aprender mais sobre o módulo, ok? Grande abraço e até a próxima aula.